Brasileiro Felipe Toledo é o mais novo campeão mundial de surf após vencer etapa na Califórnia. Na Flórida, Grupo Mulheres do Brasil oficializa núcleo de Miami para resgatar, inserir e incentivar as imigrantes. Crise migratória. Mais ônibus com imigrantes indocumentados enviados do Texas chegam a Chicago. Estado da Califórnia está em alerta para a passagem da tempestade Kay na costa oeste. Começa neste sábado, dia 10, Festival de Cinema Brasileiro no sul da Flórida. E espero vocês. Sem vocês, nada disso pode ser possível. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente começa a edição de hoje comemorando uma vitória brasileira. Felipe Toledo venceu com nota máxima o Campeonato Mundial de Surf na Califórnia. E essa vitória teve mais um gostinho especial, é que foi a primeira vez que ele chegou no topo da competição mais importante da modalidade. A Eloá Orazen, claro, traz todos os detalhes pra gente. Não foi a onda de calor que fez o mar de Trestles ferver, não. Foi o talento brasileiro. Felipe Toledo fez da praia de San Diego palco de sua primeira vitória do Campeonato Mundial de Surf. Natural de Ubatuba, o paulista venceu 2 baterias seguidas na melhor de 3, deixando para trás o também brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019. Essa é a 6ª vez que um surfista brasileiro chega ao topo da competição mais importante da modalidade. O primeiro brasileiro a fazer essa façanha foi Gabriel Medina, em 2014. No campeonato feminino, a brasileira Tatiana Weston Eber ficou em 3º lugar. O pódio foi para a australiana Stephanie Gilmore, que se tornou octacampeã mundial. Que demais, né, Ruth? Bom, e agora a gente fala da mulher brasileira imigrante e do papel dela em diversas áreas como saúde, educação, igualdade racial, empreendedorismo e combate à violência. Pois é, essa discussão vai ficar mais fácil agora, né? Vai com toda certeza que o Grupo Mulheres do Brasil, que ajuda a resgatar, inserir e incentivar aí as imigrantes brasileiras, oficializou o núcleo aqui do sul da Flórida. A cerimônia contou com a participação da presidente Luísa Trajano. Mais de 500 pessoas lotaram o auditório Broward Center em Fort Lauderdale, na Flórida. Luísa Trajano, uma das empresárias brasileiras de maior sucesso, abriu o evento e destacou a importância do Grupo Mulheres do Brasil, do qual é presidente. O encontro oficializou a existência do Núcleo de Miami, que foi fundado em 2019 por 3 mulheres, Paola Tucunduva, Solange Gomes e Carolina Lautenberg, em prol da comunidade brasileira. A gente trabalha através de comitês. A gente trabalha com o comitê de empreendedorismo, bem-estar, conexões, jurídico, comunicação e arte, sustentabilidade e o combate contra a violência da mulher. Algumas das ações que a gente já desenvolveu nesses comitês, por exemplo, uma cartilha que explica o que é a violência doméstica e aonde você pode procurar ajuda. Nós vamos fazer agora uma feira de saúde incrível em outubro, com vários serviços gratuitos a serviço de toda a população. O cônsul-geral do Brasil em Miami, André Odenbreit, também estava presente. Ele destacou que o consulado estava de portas abertas para apoiar e incentivar as ações do atuante grupo que ele chamou de expressão de transformação. Uma expressão da força da mulher como ator social, ator político, e também uma expressão da força da comunidade brasileira no exterior, de um Brasil que vai para o mundo. O evento todo durou 4 horas. Diversas líderes, empresárias, empreendedoras discursaram. Teve ainda a apresentação de uma banda feminina de música popular brasileira. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013. Conta com aproximadamente 109 mil participantes no Brasil e 41 núcleos no exterior, realizando as mais variadas ações voluntárias em defesa de causas femininas, de combate à violência, de mais oportunidades, de profissionalização e empreendedorismo em um mundo muito mais igualitário. O Grupo Mulheres do Brasil tem como proposta ajudar o Brasil a ser um país melhor, mais unido, mais cheio de proposta e nós estamos hoje em todo o continente e fora do Brasil a gente não só ajuda o Brasil,
para poder levar coisas daqui, trazer de lá para cá, que a gente tem muita coisa boa também, como protege, ajuda, ampara as mulheres brasileiras que chegam aqui, principalmente as mais necessitadas, que trabalhamos muito, muito, muito o carinho, o apoio e principalmente a violência das mulheres. Eu gostaria de convidar todas vocês a entrar no nosso grupo, não importa, toda mulher conta. Eu acredito que são políticas públicas que mudam o país e quanto mais as pessoas trabalhando, unidas, nós mais vamos conseguir dar para nossas mulheres o que nós precisamos, dignidade e valor. Agora a gente atualiza a situação de imigração aí, da política polêmica do governador do Texas de despachar imigrantes indocumentados para outros estados do país. Illinois, agora foco, nesse momento, voltou a receber ônibus nesta madrugada. Mais de 200 venezuelanos chegaram a Chicago e foram acolhidos pelo governo local. Esse já é o terceiro grupo enviado do Texas em uma semana. Logo na chegada, os imigrantes foram levados até uma organização de caridade, onde receberam roupas e artigos doados pelos moradores da região de Little Village. O Luiz diz que está feliz em finalmente se sentir acolhido após dias difíceis. Ele conta que andou por mais de 8 dias na selva colombiana, testemunhou pessoas sendo roubadas, adoecendo e até morrendo. O conselheiro comunitário que ajuda na acolhida dos imigrantes diz que agora é preciso empregar essas pessoas. Enquanto as propostas de trabalho não chegam, as famílias seguem sendo hospedadas em abrigos e hotéis da cidade e recebendo mantimentos. Somos um estado acolhedor e vamos garantir que esses imigrantes tenham um lugar para morar, que possam se alimentar e obter assistência médica, disse o governador de Illinois. I'll just say, if they're coming to Illinois, we're a welcoming state. Diante do aumento no número de pessoas sendo despachadas do Texas para Illinois, no início desta semana, a cidade de Chicago pediu ajuda do governo federal para melhorar a acolhida aos necessitados. No próximo bloco, a gente fala de saúde mental. Um levantamento do governo dos Estados Unidos mostra que depois da pandemia, aumentou o número de pessoas recorrendo a tratamentos psiquiátricos. E tem ainda um alerta para as mulheres que possuem próteses mamárias. A FDA alerta para tipos de câncer relatados recorrentemente ao redor dos implantes. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e vamos falar de um assunto muito importante, a saúde mental. Um relatório divulgado pelo CDC revelou os impactos da Covid-19 na mente dos moradores daqui dos Estados Unidos. Pois é, olha, os dados mostram que houve um aumento no número de pessoas que relataram precisar de apoio e suporte psicológico desde o início da pandemia. Para especialistas, a Covid-19 não foi apenas uma ameaça física, mas também atuou fortemente como um fator mental, afetando a vida de milhões de pessoas. Segundo um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 22% dos adultos dos Estados Unidos receberam tratamento psiquiátrico em 2021. Este é um aumento de 3% com relação ao ano anterior ao início da pandemia, em 2019. O relatório também mostrou que as mulheres eram mais prováveis do que os homens a procurar ajuda e que a experiência da Covid-19 levou mais pessoas a se cuidar melhor em vários níveis. As descobertas foram baseadas em dados recolhidos pelo Centro Nacional de Estatística de Saúde. De olho no aumento no número de pessoas que relatam precisar de ajuda hoje em dia, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos lançou uma linha nacional de vida e prevenção de suicídio. Se você precisa de ajuda e não sabe por onde começar, pode ligar para o número 988. Sua identidade e status imigratório serão mantidos em sigilo.
E olha só essa notícia, gente. Uma empresa sueca criou uma pílula anti-ressaca que já começou a ser vendida em pelo menos 18 países. E isso inclui o Brasil, viu? O comprimido promete inibir o efeito do álcool no fígado e o resultado, claro, é o fim dos efeitos indesejados, como a dor de cabeça. Vai a uma festa com amigos, quer beber um pouco, mas tem medo das reações no dia seguinte? Esta pílula promete acabar com a ressaca. Segundo a empresa, o comprimido age direto no intestino, quebrando o álcool antes que ele chegue ao fígado e provoque todo aquele mal-estar. Endocrinologistas explicam que esse comprimido quebra 2 componentes chamados ácido acético e ácido acetaldeído, que são tóxicos para o nosso corpo e que são responsáveis pelas sensações de dor de cabeça, vômitos, sonolência e outros. No Brasil, essa pílula vai começar a ser vendida nestes próximos meses. A caixa com 30 unidades vai custar R$ 180. Nos Estados Unidos, a FDA ainda avalia o medicamento. Os médicos avisam que essa pílula é um tipo de suplemento, não é um remédio. Por isso, serve apenas para quem bebe doses moderadas, não para quem bebe todo dia ou tem dependência de álcool. Agora uma notícia para as mulheres que possuem próteses mamárias. A FDA, a agência que regulamenta a saúde aqui no país, alerta para tipos de câncer nessas pessoas. Olha, segundo a agência, certos tipos de câncer poderiam se desenvolver com mais frequência ao redor dos implantes. A FDA disse que durante uma revisão contínua de segurança sobre os implantes de mama, tomou conhecimento de casos de carcinoma de células escamosas e vários linfomas no tecido cicatrizado que se forma em torno das próteses. Ainda segundo a agência, não foram muitos casos da doença identificados nessa revisão, mas a recorrência do mesmo tipo de câncer ao redor dos implantes acende um sinal de alerta. Por isso, a FDA diz que os provedores de cuidados de saúde e os pacientes devem estar conscientes desses riscos. Os especialistas da Agência de Saúde do governo disseram que vão continuar a recolher e revisar mais dados sobre a segurança dos implantes de mama e pedem que os médicos relatem imediatamente ao órgão o surgimento de novos casos. A agência emitiu ainda um alerta para as mulheres que possuem implantes, para que fiquem atentas a alguns sinais e sintomas relatados por pacientes que desenvolveram o câncer ao redor das próteses, o que inclui inchaço, dor, nódulos ou alterações na pele. E atenção, moradores de New York, nesta tarde a governadora do estado declarou emergência por causa do vírus da poliomielite. A medida foi tomada devido ao aumento no número de casos no estado e ao fato de terem sido encontradas grandes quantidades do vírus nos esgotos de 3 cidades da região metropolitana de New York City. A medida ficará em vigor até o dia 9 de outubro e servirá para expandir o número de pessoas autorizadas a administrar a vacina contra a polio, uma vez que todos estão sob risco aí de contrair a doença. Como o único modo de prevenir contra a polio é a vacinação, o governo pede que os moradores do estado procurem os postos de imunização urgentemente. E olha, no próximo bloco a gente fala dos chamados órfãos da pandemia. Um levantamento recém-divulgado mostra que passa de 10 milhões o número de crianças que perderam seus cuidadores. E tem também reportagens sobre as descobertas da ciência para ajudar quem tem problema de memória. Estudiosos anunciaram que pequenos estímulos elétricos no cérebro podem recuperar as lembranças. A gente explica tudinho em alguns minutos. Voltamos e com dados assustadores de um estudo aí que revelou o número de crianças órfãs da pandemia. Pois é, em todo o mundo, pelo menos 10 milhões de crianças perderam um cuidador para a Covid-19. A revista médica JAMA Pediatrics estudou dados da Organização Mundial da Saúde para concluir que hoje 10 milhões e meio de crianças no mundo são consideradas órfãs da pandemia. Os dados demonstram que a maioria das crianças ficou 100% órfã, ou seja, perderam todos os cuidadores, enquanto 3 milhões de menores perderam um cuidador primário. A maioria das crianças impactadas vive na África e no sudeste da Ásia.
Aqui nos Estados Unidos, um estudo da Academia Americana de Pediatria descobriu que as crianças negras, latinas e hispanas representam 65% dos menores chamados órfãos da pandemia. Bom, e ainda falando de crianças, os testes escolares infantis atingiram o pior nível em décadas aqui no país e o motivo é a Covid-19. Pois é, olha, despencaram em matemática e leitura e essa situação foi pior principalmente para as crianças de 9 anos. Desde 1990 que não se viam resultados tão ruins assim. Os especialistas culpam o isolamento social e as aulas online durante a pandemia de Covid-19. A distância no ensino provocou um atraso nas crianças equivalente a 1 ano e o resultado disso pôde ser comprovado nos testes escolares. Matemática e leitura caíram a níveis nunca vistos desde a década de 90, segundo o Centro Nacional de Estatísticas da Educação de 2022. Entre os alunos brancos, a queda foi de 5 pontos. As crianças latinas e hispanas despencaram 8 pontos. E os alunos negros, a queda foi de 13 pontos. A professora Nicole, do Texas, conta que tem alunos da 4ª série que estão com um desempenho de 2 ou 3 níveis abaixo do que deveriam. 2 and 3 grade levels below where they should be. Agora, o que os educadores se perguntam é quanto tempo será necessário para recuperar esse atraso. Para Martin West, membro do conselho que supervisiona esses testes, os alunos devem demorar anos para recuperar esse tempo perdido. A number of years before students are able to make up this lost ground in full. E para quem está com um problema de memória, que tal uma descoberta que pode ser inesquecível? Estudiosos anunciaram que pequenos estímulos elétricos no cérebro podem ajudar a recuperar as lembranças. Os médicos informaram que esses choquinhos leves são seguros, indolores e com resultados surpreendentes. Eles chamam essa descoberta de promissora. É uma esperança aí para combater doenças, por exemplo, como o Alzheimer. A perda de memória aumenta conforme o ser humano envelhece. Cerca de 40% das pessoas com 50 anos ou mais sofrem deste problema no mundo. Mas um novo estudo da Universidade aqui de Boston descobriu que leves estímulos com correntes elétricas no cérebro ajudam a recuperar as lembranças. Segundo o neurocirurgião Sanjay Gupta. O teste foi feito com 2 grupos de pessoas. Elas receberam uma lista de palavras para decorar. This is really interesting research. A lot of people paying attention to this. Todos colocaram toucas com correntes elétricas de baixa dose. Não sentiram nada, apenas a touca aquecia em 2 partes do cérebro, onde ficam partes responsáveis por armazenar e recuperar informações. O primeiro grupo, chamado Gama, avaliou a memória a longo prazo. Dos 20 participantes, 17 foram capazes de lembrar das palavras do início do teste. Outro grupo, chamado Theta, avaliou a memória de curto prazo. Dos 20 voluntários, 18 recordaram com facilidade. Um terceiro grupo, menor, simulou os choques no cérebro, mas não registrou nenhum benefício. O neurocirurgião disse que o resultado foi extremamente significativo. São memórias perdidas que voltam. Quanto tempo duram? Como funcionam? Ainda não sabemos. How long do these changes last? How well does it work for everyone? We still don't know. Vale lembrar que esse projeto ainda está em fase de estudos, mas animou os médicos. É uma esperança para combater perda de memória em pessoas com deficiência cognitiva leve ou até no futuro combater o Alzheimer. O estudo foi publicado na revista Nature Neuroscience. Bom, depois do intervalo, a gente traz um alerta para o tempo, lá para a Califórnia, porque o estado vai sentir os impactos da passagem da tempestade Kay na costa oeste. E tem dica boa nesta sexta-feira. Vai rolar em Miami um festival de cinema brasileiro. Os detalhes em alguns minutos. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Estamos de volta e com uma história inspiradora que vem lá de Minneapolis e que fala sobre propósito e superação. Você vai conhecer a jornada que levou um senhor de 78 anos a virar um atleta de trilhas e, na terceira idade, conquistar montanhas pelo país. It's beautiful here today. I am in Lyme, New Hampshire. A jornada de vida do Egan acabou levando ele para um caminho inesperado, a trilha Appalachia. Aos 78 anos de idade, ele decidiu encarar a caminhada que começou na Geórgia em março deste ano e terminou no Maine em setembro, há poucos dias. Sentado confortável no marcador de 1.760 milhas, Egan parou por alguns minutos para refletir sobre o quão longe ele chegou. E não estamos falando apenas do longo trajeto percorrido, mas também do sofrimento que ele está tentando deixar para trás. Egan perdeu a companheira de vida, Carol, que partiu aos 57 anos após meses lutando contra uma doença terminal. Quando a esposa morreu no inverno passado, ele diz que ficou perdido, até que encontrou um novo propósito. I don't know why it came to me, but it did. Ele conta que se lembrou da longa trilha dos Apaláquios de seu tempo de marinha e pensou que uma caminhada poderia ser uma boa terapia neste momento. Assim, ele passou os últimos 6 meses dormindo numa pequena barraca durante as noites e enfrentando de dia neve, chuva, ventanias e muito sol. Mesmo próximo dos 80 anos, Egan escalou pedras e ultrapassou barreiras, até finalizar a trilha que passa por 14 estados. Só para você ter uma ideia, essa caminhada equivale a subir 15 vezes o Monte Everest. Egan conta que os estados favoritos nessa jornada foram Virgínia e New Jersey. Aproveitando cada paisagem, ele diz que encontrou a cura para o luto de perder a esposa. A partida dela foi uma grande mudança na minha vida. Acho que agora estou pronto para abraçar isso, diz. I guess I'm ready to embrace that. Agora a gente fala sobre a passagem da tempestade Kay pela costa oeste do país. Autoridades pedem que a população fique alerta para chuvas e ventos fortes a partir desta noite. A tempestade tropical Kay está neste momento localizada a pouco mais de 320 quilômetros de San Diego. No Pacífico, o fenômeno se move lentamente e os ventos alcançam 60 milhas por hora. De ontem para hoje, Kay perdeu força, mas mesmo assim vai provocar impactos em parte dos estados do oeste. Autoridades dizem que o sul da Califórnia e partes do Arizona provavelmente verão chuvas torrenciais e ventos fortes. Alguns pontos podem chegar até 8 polegadas de chuva durante o final de semana. Depois desse alerta aí, dessa tempestade, desse furacão que está se aproximando da Califórnia, vamos ver como é que vai estar o tempo no resto do país, Evelyn? Vamos sim, inclusive nessa região, vamos ver o que o nosso mapa prevê. Olha só, a gente tem aí o mapa entrando na tela agora, Boston com sol forte, máxima de 83, Nova York e Washington também. Já na Flórida, em Orlando e em Miami, previsão de trovoadas, viu? A mínima fica entre os 70 e os 80 graus. Em Dallas e Houston, sol forte, máxima de 92 graus em ambas essas regiões. Já em Seattle, lá em Washington, o sol brilha bastante ao longo do dia, máxima de 87. Bom, descendo no nosso mapa aqui para Califórnia, olha só os efeitos da tempestade no final de semana. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 65. Chuva forte em Los Angeles, mínima de 72. E em Las Vegas, trovoadas, máxima não passa de 88 e a mínima fica em 74, o que é atípico para essa região, mas que vai acontecer aí por causa da passagem dessa tempestade, como a gente mostrou, né, Ruth? Pois é, olha, fica um alerta então, vai chover o final de semana inteiro, cuidado, fique dentro de casa, evite porque vem muita chuva, né, Evelyn? Isso aí. E agora, uma dica boa para quem gosta de filmes. Começa neste final de semana o Festival de Cinema Brasileiro em Miami, aqui no sul da Flórida. Serão 15 dias de muitos documentários, longas, curtas-metragens, além de shows e outras apresentações. A Cone Rocha traz todos os detalhes dessa festa pra gente. O festival começa amanhã com um evento gratuito ao ar livre no New World Center em Miami Beach. Quem for até lá vai poder assistir o coral de crianças brasileiras do Instituto Flauta Mágica e a exibição do filme Pixinguinha, Um Homem Carinhoso. A partir do domingo, dia 11, mais ou menos às 6 da tarde, começa a competição de filmes brasileiros aqui
no MDC Tower Theater, nessa região histórica de Miami. Estão confirmadas as presenças de consagrados atores, diretores e produtores dos filmes que participam do festival. Além do teatro, o público poderá assistir gratuitamente a mostra competitiva de curtas, online na plataforma Infi Online até o dia 16 de setembro. A premiação dos filmes vencedores vai acontecer no dia 17 de setembro, no Miami Beach Bandshell. E a festa de encerramento será celebrada com um show da cantora Adriana Calcanhoto. O Infinito Film Festival é o maior festival de cinema brasileiro realizado no exterior, que teve a sua primeira edição no ano de 1997. A produção do festival promete um dos melhores eventos nestes 26 anos de sucesso. Esse evento que está no coração de todos, estamos abrindo agora sábado, dia 10 de setembro, no New World Center Soundscape Park, um evento gratuito para toda a família. Leva sua cadeira de praia, sua canga, né? Sua toalha, e vamos ter um filme do Pixinguinha com o seu Jorge Thaís Araújo e uma linda apresentação da Flauta Mágica, um coral de crianças da minha cidade, Cuiabá. Então é um evento gratuito para toda a família. E muito feliz de estar celebrando esses 26 anos com chave de ouro, encerrando no Miami Beach Bandshell, aqui em Miami Beach, com o show da Adriana Calcanhoto, no dia 17 de setembro. E durante a semana, de 11 a 16, a gente vai para o Tower Theater, um lugar ícone na Cali 8, Little Havana, onde vários artistas brasileiros consagrados estão vindo, confirmados, como Eduardo Moscovis com o filme Ela e Eu, a Bárbara Paz do Porque Você Não Chora, Mônica Fraudiga de uma comédia super engraçada, bem-vinda, Quixaramobim. Nossa jurada também está aqui, Suzana Pires. Então, como vocês podem ver, o festival está lindo, cheio de novidades esse ano, casa nova no Tower, e espero vocês. Sem vocês, nada disso pode ser possível. Fica aí a dica, então, para o final de semana, né? Para as pessoas se programarem. Isso aí, procura aí o festival na internet, vê a programação todinha, vai assistir o que você mais se identifica, porque tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Leva a pipoquinha também, compra na hora e ó... Aproveita. Quem não gosta de cinema, né? Ah, total. Muito gostoso. Gente, então é com essa imagem, com essa matéria aí desse Festival de Cinema do final de semana que a gente encerra o jornal e a gente volta a se encontrar segunda-feira às 7h30 da noite. Sempre depois do Cidade Alerta. E agora, então, vocês ficam com mais um episódio da terceira temporada da série Reis. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite.